Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Você já percebeu que existem algumas coisas para as quais nós sempre dizemos não? Existem coisas que nós dizemos não e isso é muito bom, porque isso faz bem à nossa vida. Eu digo não para a amargura, todas as vezes que ela tenta se manifestar em meu coração. Segundo o pastor Martin Lloyd Jones, a amargura é um estado de espírito, uma atitude amarga, crítica diante da vida. A amargura é um estado do nosso coração. O nosso coração se torna como que ácido, se torna amargo, crítico para com tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós nos ressentimos algumas vezes de algum tipo de tratamento que nos foi dado, de alguma crítica que nos foi feita, e isso faz com que o nosso coração se torne um coração embrutecido, duro, amargo. Daí a ideia de amargura. Quando nós tornamos-nos amargos, nós passamos a ver sempre o pior em toda circunstância, em toda situação. Nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor e nos preocupamos em identificar aquilo que é errado, aquilo que é vil, aquilo que é impróprio. Às vezes existe tanta beleza ao nosso redor, mas nós ficamos à procura do fruto podre para colocarmos nele os nossos olhos. Sabe o que é isso? Isso é amargura. A amargura que muitas das vezes é fruto da mágoa, do rancor, quanto a algo que nos foi feito. Quando a amargura se manifesta em nosso coração, nós devemos dizer não para ela. Devemos tratá-la. Se for necessário dar perdão a alguém, devemos perdoar. Devemos esquecer aquilo que nos foi feito. Lembre de uma coisa, a amargura, ela contamina todo o nosso coração, fazendo com que em tudo nós enxerguemos apenas aquilo que há de pior, aquilo que é vil. Por isso, nós devemos dizer não a toda amargura. Olhe como o apóstolo Paulo fala disso no capítulo 4 do livro de Efésios. Ele diz assim no verso 31, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Lembre de algo mais. Quando ele fala longe de vós, ele está falando para uma comunidade de crentes que são pessoas que estão marcadas pela presença de Deus. Por que ele fala isso? Porque amargura é coisa de quem não conhece a Jesus. Por isso Pedro falou para Simão, aquele homem que queria comprar a possibilidade de doar o Espírito Santo para as pessoas. Pedro falou, olha, eu vejo que você está em fel de amargura, porque ele não conhecia o Senhor. Para ele aquilo era normal. Para mim e para você que conhecemos o Senhor, a amargura deve ser continuamente resistida e expulsa da nossa vida. Eu digo não para a mentira. Meu amado, eu acho que o cristão tem de ser uma pessoa que viva a verdade. Eu acho que aquela ideia da menininha é uma ideia imprópria. Perguntaram para ela o que era mentira, e ela falou, a mentira é uma abominação aos olhos do Senhor e um socorro bem presente na hora da angústia. Não, isso é equivocado, a menininha estava errada. A mentira é sempre imprópria, é sempre má. Por isso, a palavra de Deus fala assim, em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu amado, lembre de uma coisa simples. Mentira não é coisa de cristão. O cristão é alguém que vive da verdade e pela verdade. O Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós que somos servos do Senhor, devemos viver na prática da verdade em todos os níveis. Portanto, a mentira deve ser expulsa de nossas vidas. Sabe por que eu digo não à mentira? Porque a mentira envenena todos os meus relacionamentos. Quando você é uma pessoa verdadeira e sincera, aqueles com quem você se relaciona podem confiar em você. O seu relacionamento com essas pessoas será um relacionamento crescente, um relacionamento vivo, um relacionamento abençoador. Agora, quando você
introduz a mentira na sua vida, os seus relacionamentos começam a ficar relacionamentos contaminados, porque as pessoas não podem acreditar em você, porque as pessoas não podem confiar em você. Repare uma coisa, todo divórcio passará pela mentira. Ele nem sempre começa com uma mentira, mas até que um casamento se desfaça, esse casal vai passar pela estrada da mentira. Olha o adultério. Todo adultério na vida de um casal começa com uma mentira. Porque a mentira tem esse poder de envenenar, de contaminar, de manchar todos os relacionamentos. Por isso, eu digo não à mentira. E eu me esforço por ser verdadeiro. Quero apelar a você, diga não à mentira. Lembre-se que nós somos membros uns dos outros. Lembre-se que nós estamos vivendo em um relacionamento com nossos irmãos em Cristo, com as pessoas ao nosso redor. Para que esse relacionamento seja próprio, seja adequado, vivamos de acordo com a verdade. Eu digo não às palavras torpes. Essa expressão torpe significa doente, significa vicioso, podre, decadente. É disso que o apóstolo Paulo está falando lá na carta de Efésios, no versículo 29 desse capítulo 4. Ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Lembre disso, não há nenhum benefício em você usar palavras vis, palavras corrompidas, palavras de baixo calão, palavras impróprias. Sabe o que acontece quando você começa a usar essas palavras? Você deixa de abençoar a vida do seu irmão em Cristo, você deixa de abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta que não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, porque as palavras torpes não edificam. As palavras maliciosas não trazem nenhum benefício para a vida das outras pessoas. Então ele fala conosco o seguinte, diga não às palavras torpes, sejam elas palavrões, sejam elas palavras de duplo sentido, sejam elas palavras maliciosas, sejam elas palavras caluniosas, qualquer tipo de palavra em que você, ao pensar em proferi-la, você ache que ela é vil, que ela é doente, não deve ser proferida. Por quê? Porque ao proferi-la, você não trará nenhum benefício para ninguém. Ao contrário, use palavras sábias, próprias, adequadas, para que você possa, com essas palavras, abençoar outras vidas. Para que você possa, com essas palavras, edificar outras vidas. Lembre disso. Palavras torpes contaminam a tua utilidade diante de Deus, contaminam a tua utilidade na vida dos teus irmãos. Teus irmãos não são enriquecidos nem abençoados. Por isso, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Por isso, diga não às palavras torpes. Meu amado, eu creio que se dissermos não à amargura, à mentira e às palavras torpes, seremos pessoas melhores que abençoarão a outras pessoas. Diga não. Que Deus te abençoe.